Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão aqui de sociologia. Vamos falar aqui sobre questões referentes a trabalho, mercado de trabalho, que é o tema do segundo ano, né? Vamos abordar aqui essa questão de trabalho formal e trabalho informal. Qual é a diferença? O trabalho formal, esse formal, ele tá, sempre que a gente falar em formal, a gente está falando de dentro de um formato, dentro de uma legislação, com questões definidas, direitos trabalhistas, regulamentação. Quando eu falo informal, o prefixo in significa negação, então não está dentro dessa formalização, dessa formalidade, tá? O trabalho formal, ele é aquele que é regulado por regras. Quais regras? Carteira assinada, 13º, número estipulado de horas de trabalho, remuneração por horas extras, o que mais? Direito a férias. O que são as férias? É aquele espaço de tempo em que você é remunerado para o descanso, né? Então, isso são questões específicas do trabalho formal, ou seja, do trabalho que está dentro de um formato regularizado por normas, tá? No caso aqui, normas trabalhistas, certo? E o trabalho informal no Brasil, ele cada vez cresce mais, né? Função da falta de perspectiva de entrada de muitos setores no que seria essa regulação, esse trabalho regulado, esse trabalho formal. Claro que essa falta de perspectiva tem muito a ver com questões de desigualdades sociais, né? Com questões de acesso ao ensino ou ausência desse acesso, né? Questões relacionadas à especialização de áreas, tá? E agora, atualmente, questões relacionadas ao esse novo normal, né? Que dizem, trazido pela pandemia, pelos eventos da pandemia. Então a gente tem um número maior na informalidade, isso vai aumentar mais ainda. E aí é necessário, sim, uma adequação de políticas governamentais, tanto no âmbito municipal, estadual e federal da União, para poder ajudar esses grupos de pessoas e setores da sociedade que, função de um evento externo e de um evento fora do programado, foram atingidos nessa área fundamental da vida humana, tá? O universo do trabalho, ele absorve, ele abarca várias questões, que são as próprias condições de trabalho, e essas condições de trabalho, elas só são reguladas no trabalho formal. Então, o trabalho informal, as condições de trabalho são as mais caóticas possíveis, né? Porque o que é o trabalho informal? É você viabilizar algo que a estrutura de composição do Estado não te possibilitou por vários aspectos, tá? Então, geralmente são condições de trabalho insalubres, são condições de trabalho desumanas, são condições de trabalho que não geram o mínimo de garantia para esse trabalhador, tá? O que mais? Quer dizer, o respeito aos direitos do trabalhador no trabalho informal não ocorre, porque você não tem isso regulamentado. Uma vez que você não tenha regulamentado, você não tem a quem recorrer, né? Você só tem como recorrer sobre alguma injustiça ou alguma questão que está fora do acordado, se houver um acordo, se houver uma regulamentação, tá? Desculpem o barulho da rua, eu vou sempre pedir desculpa em relação a isso, porque eu não tenho um estúdio para gravar e eu estou gravando aqui direto de casa com todas as questões que compõem a sociedade, tá? O dinamismo da sociedade. O que acontece? No Brasil, a gente teve no início da República, que foi em 1889, até por volta de década de 30, que é o início do governo Vargas, a gente teve várias manifestações de trabalhadores para conquistar direitos que eles conquistaram
no primeiro governo Vargas, ali em 32, com a elaboração das questões referentes à legislação trabalhista, que é a CLT, tá? Então, até aí, a gente pegar início da República até a década de 30, a gente vai encontrar na história do Brasil várias, inúmeras situações de trabalhos extremamente desumanos no que se refere à saúde desse trabalhador e ao direito desse trabalhador. Por quê? Porque a gente não tinha regulamentação, como eu estava falando antes. E o que acontece? Até então, também o trabalho sempre foi visto, nesse contexto de época que eu tô trabalhando aqui na análise, tá? Sempre foi visto como algo atrelado ao que não era bom. Por quê? Porque estava associado ao que até então era conhecido historicamente, trabalho escravo. Só quem trabalhava eram os escravos. Então, a ideia de atrelar uma noção negativa ao trabalho vem daí. Quando que a gente tem essa transformação na sociedade brasileira? Quando a gente começa a ter a vinda dos imigrantes para cá, com uma nova concepção de trabalho, atrelando o trabalho à ideia de dignidade e melhorando essas situações de trabalho também. Então, na verdade, a gente tem uma mudança com o contexto de época, quer dizer, conforme o tempo vai passando, e isso é interessante observar em ciências sociais, não só no que se refere a questões relacionadas a esse tema trabalho, mas quaisquer outras. Tudo tem que ser abordado dentro de um contexto de época. Então, às vezes, questões que são trazidas lá de trás de outras gerações, que a gente sente hoje de uma determinada maneira, tem totalmente a ver e ligação com a forma como isso lá atrás era compreendido. Então, às vezes, você tem as mudanças, mas aquela noção de que o trabalho é um peso, de que o trabalho é algo ruim, tem uma origem histórica. Por isso que a história e a filosofia são fundamentos para a gente entender qualquer análise sociológica. A gente tem que sempre colocar tudo num contexto de época, tá? E aí, voltando aqui para a questão do trabalho, essa noção de trabalho, de dignidade que o trabalho traz, tudo isso historicamente se transforma com as transformações e as legislações e a inserção de direitos que a gente vai ter da década de 30 do século passado para cá. Só que mesmo assim, a gente tem um hiato gigante de desigualdades no Brasil, então a gente tem ainda trabalhos que necessitam de regulamentações para que esses direitos trabalhistas sejam possíveis de serem cobrados, tá? Então a gente ainda tem, agora a gente tem um processo maior de enfrentamento e um novo cenário que se desenhou em função do momento atual da pandemia, de muita exclusão e de uma necessidade gigante de melhorar o que já não estava bom e melhorar num aspecto estrutural, porque a quantidade de pessoas desempregadas aumentou sensivelmente, tá? O que mais que eu posso abordar sobre esse tema? Esse tema tem várias questões importantes e talvez eu faça um outro vídeo falando mais sobre isso, sobre essa linha de tempo, de entendimento, sobre a relação ideológica mesmo de vários grupos e várias classes sociais, como essa relação ela é diferenciada no que se refere ao trabalho e por que ela é assim, e a origem histórica disso também. Foi só um pequeno vídeo para a gente abordar esse tema, tem muito mais questões para serem abordadas e aí eu vou fazendo em novos vídeos, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido e tenham pensado um pouco comigo aqui sobre esse olhar sociológico em relação a esse tema. Até a próxima aula.